importante, porque tem muita gente até na campanha do Lula que diz que, por exemplo, como o Tarcísio está aí, né, é favorito para ganhar no primeiro turno, pelo menos as pesquisas mostram isso, tem muita gente que diz, o Tarcísio não vai se empenhar muito, já reeleito pelo Flávio Bolsonaro no segundo turno, porque ele tá de olho em 2030, né? E para ele não seria interessante o Flávio ser eleito agora, porque poderia o Flávio ficar 8 anos. Então seria mais interessante, esse é o cálculo dos petistas, né? Seria mais interessante deixar o Lula em 2030, seria uma nova eleição, né? Muita gente fala isso. Ao mesmo tempo, você vai ver no Rio de Janeiro também o Eduardo Paes, que pode se eleger no primeiro turno, que seria positivo pro Lula. Mas engraçado, o Murilo, achei interessante você citar o Nordeste. A gente estava vendo muito aqui a questão de São Paulo e Rio de Janeiro, mas a gente não estava notando, assim, pelo menos eu não estava atento, que realmente nesses cenários aqui, Bahia, Ceará, Alagoas, Maranhão, isso se resolvendo no primeiro turno é ruim. Agora vale lembrar. Pernambuco também. Pernambuco também. Agora vale lembrar que alguns desses estados, em 2022, já teve eleição no primeiro turno. Acho que no Ceará, o Elmano de Freitas foi eleito no primeiro turno da outra vez também, com a força do Lula. Acho que no Piauí também chegou ali a ser eleito. Mas é um ponto muito importante, eu acho. Não sei se o Gustavo quer completar isso. Uma pergunta que é interessante, assim, uma coisa que acho que as campanhas estão muito atentas, mas talvez a imprensa, de modo geral, não esteja tão atento. Hidalgo, a questão, assim, ter ou não ter segundo turno para governador impacta no comparecimento às urnas? Então a gente está falando aqui, 4 estados ali que talvez não tenha segundo turno no Nordeste. A gente sabe que o Lula consegue muitos votos no Nordeste, é um celeiro eleitoral importante do Lula, que o Flávio Bolsonaro precisa, vamos falar assim, perder por menos do que a direita está acostumada. Em compensação, em São Paulo, a gente escutamos, estava, por exemplo, na convenção do PSB, que lançou a Simone Tebet e a Marina Silva candidatas em São Paulo, muita gente falando da importância de forçar um segundo turno em São Paulo, custe o que custar, assim, precisamos ir ao segundo turno em São Paulo. Isso também tem a ver com comparecimento nas urnas, porque tendo um segundo turno em São Paulo, é mais provável, por exemplo, que o eleitor petista vá à urna votar, fazer uma dobradinha Lula-Haddad, alguma coisa assim. Só uma coisa para eu tentar entender, Murilo, também acho que tem um pouco a ver com essa pergunta do Gustavo. Você falou dessa questão do segundo turno, ou de já resolver no primeiro turno. O mais perigoso é o eleitor não ir à urna ou a falta de motivação dos políticos que foram eleitos no primeiro turno de ajudar os candidatos à presidência? Só para eu entender, o que é mais perigoso para o candidato? É o eleitor não ir à urna ou ele não ter tanto apoio? Olha, o que a gente vê especificamente falando, tá? Quem que dá vida à eleição no primeiro turno de uma eleição presidencial? Os prefeitos, os vereadores, os candidatos a deputado estadual e deputado federal. Esses que eu acabei de citar, vamos citar um exemplo. O principal, os prefeitos e vereadores, eles entram muito mais na campanha para eleger seus deputados estaduais, seus deputados federais e os governadores, especificamente, do que presidente e senadores. São campanhas para eles mais distantes, tá? Então, o que você pensa assim? Quantos milhões de reais vão ser injetados na economia com fundo partidário, para os deputados federais, deputados estaduais, mulheres, os candidatos a governador, os candidatos a governador no primeiro turno, certo? Então, você tem uma mobilização muito grande numa eleição de primeiro turno. Aí, vamos lá, nós temos uma eleição de segundo turno. Onde não tem segundo turno, não tem fundo eleitoral para os governadores, certo? Como que se faz uma campanha de segundo turno só presidencial? Como que mobiliza a gente? Como que agrega a gente? Como que faz os prefeitos e os vereadores entrar? Quem que pode fazer os prefeitos entrarem? Aí que vem, é a perspectiva futura do governador que foi eleito. Aí dá exemplo primeiro do Sudeste, tá? Você tem um Eduardo Paes, que a princípio está com o Lula, então se ele entrar na campanha, pedir para os prefeitos apoiarem o Lula, vai ajudar muito o Lula no Rio de Janeiro. Você tem um Tarcísio, que pode ajudar o Flávio, da mesma maneira. Agora, será que Eduardo Paes e Tarcísio entrarão nas campanhas? É uma pergunta que fica. E principalmente no Nordeste, que eu acho que é um ponto de interrogação para o PT, e pelas pesquisas de hoje, pela realidade de hoje, certo? A mesma realidade que eu disse que hoje o Lula está um pouco na frente, eu te diria que pelas pesquisas o ACM Neto está na frente, o Ciro Gomes está na frente e a Raquel está um pouco à frente. Então, são 3 candidatos que enfrentam os candidatos, a princípio, os candidatos do PT. Se o PT perder 3 ou 2 desses estados, a mobilização desses estados para o segundo turno tende a diminuir e muito. A eleição passada, que nem o Igor falou, o PT ganhou a eleição nesses estados, mas ganhou com os seus candidatos.
O que faz com que o governador, nessa perspectiva, faça os prefeitos ajudarem na campanha presidencial. E caso não ganhe, como é que fica? Mas fica outra pergunta. Qual seria a postura desses governadores eleitos? Eles vão viajar? Eles se engajarão na campanha ou não? É uma resposta que eu acho que ainda ninguém tem.